Graça e paz do Senhor. Hoje nós temos aulão, né? Então toda a programação vai ser condensada, vai ser desenvolvida aqui dentro, né, do templo. E eu quero começar aqui, antes de fazermos o louvor, sempre a gente traz uma reflexãozinha rápida sobre a palavra de Deus. Lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse texto aqui é um texto que Deus tem falado muito no meu coração, sobre unidade. Nós falamos sobre unidade aí durante os dias passados, aí, foi tema do nosso aniversário da igreja, mas a unidade precisa ser preservada, e a maturidade, ela é muito importante para a preservação da unidade em todos os sentidos. Onde há maturidade, a unidade prevalece. Onde há maturidade, a unidade ela é preservada, ela é valorizada, a unidade ela recebe atenção. E esse texto aqui diz assim, é muito interessante. O Senhor ele fala assim: vós que sois espirituais. Então Deus não fala aos carnais, Deus fala aos espirituais. Então Deus chama os espirituais na responsa. Deus chama os espirituais para estar com Ele. É como se Deus dissesse assim: olha, existe na minha casa os mais espirituais e os menos espirituais, os mais maduros e os menos maduros. Geralmente, na nossa capacidade de julgar as questões da vida, na cabeça do ser humano, de forma natural, a sua maneira natural de pensar, é que quem tem que ser chamado a atenção são aqueles que erram mais. Quem erra menos está de boa, mas com Deus é um pouco diferente. Ele sempre chama a atenção daqueles que estão acertando mais, para que eles o ajudem a cuidar daqueles que estão acertando menos. Então Deus tem lá o carnal e o espiritual. Ele não chega direto no carnal, ou no menos espiritual, ou no imaturo. Ele chama a atenção dos espirituais. Vocês que são espirituais. É como se eu estivesse dizendo assim: eu tenho uma obra para fazer. E essa obra só será feita se eu tiver parceiros, se eu tiver cooperadores, se eu tiver aliados ao meu lado. E quem que eu chamo para se aliar comigo? Os espirituais. Então Deus está dizendo assim para mim e para você nessa manhã: vocês que são espirituais, quando você vê o outro que é menos espiritual do que você errando, não julgue, não condene, não exclua, trate com mansidão. Encaminhe essa pessoa com espírito de mansidão, porque é necessário que nós carreguemos as cargas uns dos outros. E aí tem um detalhe, queridos: nós não sabemos se a carga do outro é mais leve ou mais pesada que a nossa. A gente não sabe, a gente só sabe que tem cargas, mas a gente não conhece a carga do outro. E aqui eu estava falando com a equipe de louvor, porque a gente meditou sobre esse texto, né, Débora? A gente meditou sobre esse texto aqui na nossa reunião sobre louvor e adoração, que muita gente olha uma pessoa, a gente vê que aquela pessoa erra mais que a gente, na nossa concepção, né? Só que a gente não sabe a carga que está por trás daquela pessoa, ou que, vamos dizer assim, o peso que aquela pessoa carrega em relação à sua formação, em relação ao seu histórico familiar, o que aquela pessoa sofreu, quais são os seus traumas, desde a infância até a idade adulta. Às vezes você não passou por trauma nenhum, você está de boa, você absorve com mais facilidade as coisas, mas o seu irmão não é assim. Ele passou por muitas situações que você não passou. A condição financeira dele é mais precária que a sua. O nível, vamos dizer assim, ou o acesso que ele teve a conhecimentos que foram importantes para o seu crescimento, ele não teve. Tudo isso gera uma carga que para ele fica mais pesada e mais difícil de carregar. Então nós
temos que levar as cargas uns dos outros. Vós que sois espirituais, atentem para a questão da responsabilidade de carregar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? É a lei do amor, né? É a lei do amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu estou preparando um material para mim estar ministrando lá em Dourados, e talvez um dos textos que a gente vai estar ministrando seja esse, sobre o valor da maturidade na unidade. Então, uma coisa que Deus está trabalhando no meu coração, para a gente estar falando sobre unidade dentro da igreja, porque é muito mais fácil a gente desprezar, criticar, excluir, do que ajudar. Só que quando a gente faz tudo isso e não ajuda, não apoia, não entende, não compreende o outro, a gente está pisando ou negligenciando a lei do amor. Então, irmãos, Deus nunca disse que seria fácil viver em comunidade, mas Ele disse que é necessário, que é preciso nós vivermos em comunidade. É necessário. Se alguém tem alguma queixa contra o outro, o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 14? Se alguém tem alguma queixa contra o outro, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. E aí toca o barco, né? Ou seja, nós não podemos ficar com queixa nos nossos relacionamentos uns contra os outros e não perdoarmos, não resolvermos, porque necessário é que a gente resolva os nossos relacionamentos no pessoal, para que a gente possa dar a Deus a adoração que lhe é devida. Então eu estou falando sobre tudo isso para a gente poder adorar, porque a Bíblia diz: se você, ao ir ao altar, levar a tua oferta e no caminho se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, o que a Bíblia diz? Vai, deixa a tua oferta e vai primeiro e reconcilia. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu não aceito a oferta de quem não está disposto a viver em unidade com o seu irmão. Eu não aceito a oferta de quem quer me adorar, mas não quer amar o outro, não quer reconciliar com o outro, não quer resolver as questões pessoais com o outro. Eu não aceito a oferta de quem age assim. É como se Deus estivesse dizendo isso, porque Ele diz: vai, deixa a tua oferta. Então Ele está dizendo: eu não vou aceitar a oferta. É isso que Ele está dizendo. Eu não vou aceitar a tua oferta. Por quê? Porque a maior oferta que eu quero receber de você é a sua atitude de amor para com o teu próximo, para com o teu irmão em Cristo. Então, vós que sois espirituais, certo? Vós que sois espirituais. Quem é espiritual? Eu não posso dizer: você é espiritual, hein? Eu não posso ser espiritual. Deus sabe quem são os espirituais, e com eles Deus conta para fazer uma grande obra. Então eu quero que você fique em pé nesse momento.